Vamos lá. Pessoal, boa noite para todos, tá? Já tem aqui um número bem significativo, né? Peço desculpas aí pela semana passada, tá? Tive um evento aqui em Fortaleza, né? Sou professor também em algumas escolas aqui em Fortaleza e sou coordenador de área, aí ficaria muito feio para o coordenador de área não participar da festa do terceiro ano, né? São coisas que já tinham previsto para a Nilda, mas hoje estou aqui para recuperar a aula da semana passada. A gente vai ter duas aulas hoje, né? Duas aulas seguidas, tá? E hoje eu escolhi um tema que eu tenho certeza que vai estar na prova, análise combinatória, né? Então a gente vai ter muito tempo, a gente vai ter duas aulas, né? Eu montei alguns esquemas para vocês, tá? Para a gente poder trabalhar essa ideia, né? Então, perguntem os nossos convidados, né? Sejam bem-vindos, né? Os meninos também do nosso grupo aqui já sabem como funciona. Tem dúvida? Para a aula, tá bom? Para um pouquinho. De vez em quando eu vou estar olhando aqui no chat, porque às vezes algumas pessoas, né, têm vergonha de se pronunciar, mas, pessoal, todo mundo aqui está no mesmo barco, né? A gente queria estar, como o Lucas falou, tomando nossa cervejinha, todo mundo brincando, quem gosta disso, mas estamos aqui para tentar, né, mudar essa realidade, né? E hoje mesmo eu escrevi essa frase, né? Eu escrevi ela no material que eu estava escrevendo para um curso, e eu escrevi assim, né? A gente só consegue mudar de vida hoje estudando, né? Eu, depois de velho já, né, bem velho, né, assim, estou tentando mudar, né? Professor é uma coisa muito legal, eu gosto muito, é minha vida, praticamente eu passo o dia assim, mas estou mudando de curso, né? Estou mudando, já vou começar a estudar no próximo ano, e daqui a uns anos devo estar deixando a educação em relação às escolas, principalmente, né? Cursos é uma coisa mais tranquila, né? Mas escolas, possivelmente, daqui a alguns anos estarei deixando, né? Não por não gostar de ser professor, eu adoro ser professor, mas a nossa realidade mudou muito, né, nos últimos anos, e ainda vai mudar mais ainda com essa pandemia, né? O processo vai mudar ainda mais. Então, assim, pessoal, presta bem atenção. Tem dúvida para a aula, né? Como o Lucas falou, sou tímido, beleza, legal. Manda aqui no chat e a gente responde, tá? De vez em quando eu mudo a tela, exatamente para a gente poder fazer esse processo, tá ok? Vamos lá, vamos ver se está tudo funcionando legal, né? Vou mudar a tela para ver se está legal. Todo mundo está vendo a tela aí, tudo bonitinho, legal, né? Vou aqui só riscar a tela para ver se está bacana. Pronto, né? Todo mundo deve estar enxergando isso em casa, né? Tudo ok, tudo beleza? Então, bora começar a nossa aula de hoje. Presta atenção, pessoal. Lá no edital de vocês tem técnicas de contagem, também chamado de análise combinatória. Qual é o grande problema, né? E é um assunto recorrente em qualquer concurso público. Então, essa aula de hoje, eu posso até dizer para você que ela serve para qualquer concurso, inclusive o que vocês estão fazendo. E eu vou tentar mostrar uma ideia para vocês que eu venho criando há muitos anos, né? Há muitos anos eu venho com essa ideia, aperfeiçoo ela novamente, tiro uma coisa, coloco outra, e eu estou chegando naquilo que eu acho que é interessante para os alunos. Por quê? Porque é o seguinte, análise combinatória, pessoal, são técnicas utilizadas, né, para realizar contagens de situações. E o que acontece? Qual é a grande dúvida do aluno? A grande dúvida é qual a técnica que eu vou utilizar para fazer a questão. Aí olha o que eu fiz para vocês para começar a aula, para que todo mundo entenda como vai se dar esse início de aula, que é muito importante. Olha bem, indo lá para o slide, você vai ver o quê? Ó? Aí eu montei para vocês um esquema, tá? Eu montei todo um esquema para vocês, e a gente vai seguir fielmente esse esquema, inicialmente, né? Deixa eu só apagar esse 8 que eu fiz aqui, bom? E aí o que vai acontecer? Ó? Depois eu criei 4 situações. Tá vendo aí? Ó? 1, 2, 3, 4. E nessas 4 situações, o que é que a gente vai fazer? Deu não, Wesley? Aqui, ó, quando eu compartilhei agora, tá tranquilo? Não, tá só na sua tela, Daniel. Não tá Só na minha? Só. Tá. Eu tô com um problema na minha tela aqui. Bem rapidinho, pessoal. Não sei o que aconteceu aqui, que mexeram aqui no meu computador e aí ficou essa maluquice toda. Eu acho que eu tenho que fazer... Ixi, deixa eu ver se duplicando os vídeos fica legal. Vamos ver. Agora vocês estão me vendo, tranquilo? Beleza? E agora Ainda vocês estão não. vendo... E agora? Vendo tela? Não, Daniel. Não? Não, ainda não. Tá. Só um instantinho. Desculpa, pessoal, mas aqui é rapidinho. Vamos lá.
Se eu vou mostrar somente um para ver aqui. Não, vou mostrar somente em 2. Só um instante. Mas eu acho que se eu mostrar somente em 2, aí eu não vou ver vocês lá. Alguém mexeu aqui nas minhas configurações. Rapidinho. Ah, sei o que é, desculpa. Ô, Daniel, desculpa. Fiquei até assustado agora. Eu tenho que mostrar a tela, senão eu não vou, né? Trabalhar só com uma tela, que eu estou no Meet, né? Agora eu vou ver aqui com vocês. Só um instantinho, pessoal, desculpa. Agora sim. Agora sim? Agora beleza? Tranquilo, tranquilo. Desculpa, eu não estava mostrando a tela para vocês, tá? Vamos lá, pessoal, desculpa, tá? Deixa eu mostrar de novo aqui. Vamos lá, começando para a gente pegar, né, a ideia bem legal. Olha bem, a gente vai desenvolver técnicas para calcular questões. O que foi que eu mostrei para vocês aqui, ó? Olha bem, vamos lá. Eu tinha mostrado para vocês essa tela aqui inicial, ó, certo? Que tem um esquema que a gente vai seguir fielmente. Esse esquemazinho todo bonitinho aí, tá? O que vai acontecer depois? Depois, ó, eu vou mostrar para vocês 4 situações. Aqui a gente não vai resolver. Qual é a ideia? É ler esses textos que eu criei e identificar qual a técnica que a gente vai utilizar para responder as questões. Então, esse vai ser o começo da nossa aula hoje. A gente vai trabalhar nessa ideia aí, inicialmente, tá bom? Então, a gente vai trabalhar o esquema e depois a gente vai para aqueles 4 exercíciozinhos que eu deixei lá para vocês, para que vocês possam, né, identificar quem é quem. Pessoal, é uma coisa fácil, né? Agora eu vou botar uma coisa na cabeça de vocês, né? Algumas pessoas passam muito tempo sem estudar e acaba criando esse bloqueio na cabeça, né? Análise combinatória, olha o próprio nome, ó, análise combinatória. É uma coisa que a leitura é muito importante, né? Para você conseguir identificar qual a técnica que você vai utilizar, aí você tem que ter uma leitura bem apurada, devagar, com calma. E olha, eu não tenho medo de dizer para vocês, dos assuntos que a gente já estudou, esse assunto é o assunto que eu acho que tem a maior possibilidade de cair na prova. Eu acho, minha opinião como professor, tá? Vai cair raciocínio lógico, né? Que o tio Leleco está lá apresentando para vocês, com certeza vai ter uma ou até 2 questões de raciocínio lógico. E análise combinatória eu acho que é o outro assunto que vai vir fortemente na prova. Geralmente isso acontece. Depois a gente vai pensar nas outras possibilidades. Uma sequência, tá bom? Uma outra coisa, tá ok? Tudo bem? Natália, algum problema, Natália, com o microfone? Tá chiando, alguma coisa assim? Né? Deixa eu mudar aqui a posição dele para ver se fica melhor. E aí, melhorou, Natália, um pouquinho melhor? Certo, vamos lá. Então, vamos começar, né? Ok? Luana, pode ser que esteja só a internet mesmo na sua casa, alguma coisa assim, tá bom? Ok? Vamos lá, pessoal. Então, vamos começar. Olha para o esquema, tá? Vamos olhar aqui para o esquema, bonitinho, né? O que acontece? A primeira coisa que você vai fazer, quando você lê a questão, é identificar, ó, o número de elementos que estão participando. Calma que eu vou explicar isso aqui para vocês, tá? O número de elementos e o número de vagas disponibilizadas. Eu vou criar uma situação para vocês aqui. Vamos supor que 10 alunos do curso, né, 10 alunos que estão aqui presentes na aula de hoje, vão concorrer a 3 bolsas de estudo no destaque. Observa, ó, quem serão os elementos, né? Quem serão os elementos? Serão os alunos. Eu tenho 10 alunos, né? E eles vão concorrer a quantas vagas? 3 vagas. Então, essa é a primeira coisa que você tem que fazer quando você lê a questão. Aí você vai passar por um processo que eu chamo de processo de peneira, né? Você vai descartando, na verdade. Observa, ó, eu tenho um PFC, eu tenho um arranjo, eu tenho combinação e eu tenho permutação. E a gente vai eliminando isso. Aí qual é a pergunta que você vai fazer? O número de elementos é maior do que o número de vagas? Se a resposta for sim, aí a gente vem para a segunda pergunta. Se a resposta for não, você já exclui aqui, ó. Aliás, se for não, aí você vem para a permutação e o processo acaba.
Então, bora de novo. Vamos pegar o nosso exemplo. Nós temos 10 alunos que estão concorrendo a 3 vagas. Pessoal, 10 é maior do que 3. Ou seja, como o número de elementos é maior do que o número de vagas, sim, a gente vem para cá, ó, a ordem importa. Então, a gente já excluiu permutação. Vamos para outra situação, né? Deixa eu olhar para vocês, né? Vamos para outra situação. Olha a outra situação. Imagina só que tem 8 pessoas querem tirar uma foto, né? O professor Daniel foi aí vocês quiseram registrar, né? Registrar aí o momento da aula. Aí os alunos chegaram, professor, pode tirar uma foto aqui com a gente? Vamos lá. Aí tá eu, professor Daniel, com mais 7 pessoas. Nós temos 8 pessoas. E essas 8 pessoas vão bater uma foto, né? É como se fosse, pessoal, 8 elementos e 8 cadeiras. Qual é a diferença de uma foto para outra? Por exemplo, a primeira foto, o professor Daniel vai ficar no centro e os alunos distribuídos ao lado. Depois a gente vai mudar a posição, né? O Daniel vai lá para a ponta e os alunos vão lá para outra foto. Então, apenas a ordem dos elementos, né, vai importar, né? A ordem das pessoas. Mas observa, eu tenho 8 pessoas para 8 vagas. Se a gente voltar lá, olha o que vai acontecer, ó. O número de elementos é maior do que o número de vagas? Não, porque eu tenho 8 pessoas e vão aparecer 8 pessoas na foto, ninguém vai sair, então não. Se é não, a gente já vem direto para a permutação. Então o que é que você vai notar? Você vai notar que na primeira pergunta a gente vai eliminar alguém. Se a resposta for sim, a gente vai eliminar a permutação. Agora, se a resposta for não, já é permutação. Vamos voltar para lá. Calma, a gente vai entender isso bem legal. Vamos supor que a resposta é sim, né? Aí a gente vai para a segunda pergunta. A ordem importa? Aí você vai perguntar assim, Daniel, como é que eu vou saber se a ordem vai ou não importar? Aí, pessoal, a gente vai criar um teste, tá? Quando a gente fala que a ordem importa ou não importa, a gente vai para o teste. Como é esse teste, Daniel? O teste é o seguinte, né? Você vai gerar uma solução, você vai criar uma solução para o problema. O problema tem várias soluções, você vai criar uma delas. E aí você vai inverter a ordem da resposta. Calma que daqui a pouco a gente vai ver tudo isso na prática. Ó, você vai criar uma solução, né, e vai inverter a ordem dessa solução. Se a ordem dos elementos importar, sim, aí pode ser PFC ou pode ser arranjo. Agora, se for não, é combinação. Tudo bem? Só que eu ainda vou para cá, ó. Sim, né? Pessoal, PFC e arranjo é praticamente a mesma coisa, né? O que vai diferenciar um do outro? É que no PFC você pode repetir os elementos e no arranjo você não pode repetir os elementos. Pronto. A gente precisa colocar esse esquema em prática. Bora para os nossos exemplos, para a gente poder entender isso bem legal. Vamos lá. Lembra, pessoal, tua primeira leitura sempre vai identificar quem é o número de elementos e quem é o número de vagas. Então, vamos lá. Primeira situação. Olha bem, ó. Um site... Opa! Só antes do professor começar. Se o professor puder, quando estiver compartilhando o slide, não usar o modo de exibição do apresentador, usar outra opção, fica maior um pouquinho para a gente. Desculpa. Ah, sim. Usar essa minha aqui, né? Certo. Quando o senhor vai lá, aí aparece 3 opções no PowerPoint. Se o senhor puder usar a segunda, vai ficar maior um pouquinho para a gente. Deixa eu ver aqui. Essa aqui, né? Eu acho que é aqui. Não. O senhor vai lá novamente no PowerPoint. Ah, tá. Desculpa. PowerPoint. Aí tem 3 opções. Escolhe essa do meio, vai ficar maior um pouquinho. Aqui. Exibição do leitura. meio. Deixa eu... Peraí, só um instantinho. É porque aqui eu estou usando uma segunda tela, certo? E como eu estou usando uma segunda tela, ela deixa o modo de exibição e leitura para mim, ela não permite. Mas deixa eu ver uma coisa aqui rapidinho. Deixa eu ver aqui. Tela, Quando pronto. o senhor for no PowerPoint, na barra de tarefas, escolhe a segunda opção. Certo. É porque ela não permite para mim quando eu uso a segunda tela. Mas deixa eu tentar aqui uma coisa. Que fica maior um pouquinho pra gente. Tá. Peraí, só um instantinho. Deixa eu voltar aqui.
Só um instantinho, tá? Deixa eu abrir de novo. Você está falando essa, não é isso? Pronto. Aí ficou melhor. Beleza. Obrigado. De nada. Mas eu acho que eu não vou conseguir mostrar ela aqui. Deixa eu ver. Não, só aqui. Só que aqui... Quem está falando, por favor? Fábio, aí o senhor não vai conseguir escrever, é isso? Exatamente. Então aí vai aqui, ser da outra forma, né? nesse sistema aqui eu não consigo escrever, Fábio. Desculpa, tá? Tá bom, tranquilo. Ok? Beleza? Vamos lá. Vamos para cá, pessoal. Vamos aqui, ó. Observa bem, ó. Na primeira, ele fala o seguinte: um site especializado em compras exige um cadastro onde o cliente preenche uma série de dados. E no final, precisa criar uma senha com 4 dígitos entre os algarismos de 1 a 9. Eu não coloquei a pergunta, nada não, coloquei só a base, né, do enunciado para a gente poder trabalhar bem igual. Bem bacana. Primeiro, pessoal, eu vou criar uma senha com 4 dígitos. Então, eu só tenho 4 vagas. 1, 2, 3, 4. Tudo bem? Mas, nessas 4 vagas, eu posso colocar de 1 a 9. Então, eu posso usar o 1, eu posso usar o 2, eu posso usar o 3, o 4, né? O 5, o 6, o 7, o 8 e o 9. Observa, pessoal, eu tenho 9 elementos para 4 vagas. Olha bem, eu tenho 9 elementos para 4 vagas. O que é que eu vou fazer? Vamos para cá, ó. O número de elementos, ele é maior que o número de vagas? Sim. Tudo bem? É sim, né? O número de elementos é maior do que o meu. Eu tenho 9 elementos, que é de 1 a 9 para 4 vagas. Tudo bem? Vamos lá. Aí vamos para a segunda pergunta. A ordem importa? Bora pensar, né? Vamos criar uma senha. Eu criei a senha 2378. Isso aqui, pessoal, é uma das senhas, é uma delas, né? Uma das minhas possibilidades que eu tenho, tá bom? Uma que eu tenho entre várias, né? Eu criei uma senha. Tudo bem? Aí o que acontece aqui, ó, 2378. Bora inverter a ordem dela. O que é inverter a ordem? É escrever ela de uma forma diferente, usando os mesmos algarismos. Observa, ó, 3782. Eu pergunto, pessoal, a minha resposta original que eu criei e a outra que eu inverti a ordem são iguais ou são diferentes? E aí, quando eu criei a resposta, ó, 2378 foi a resposta que eu criei. Aí eu inverti a ordem dos elementos. Eu inverti. Fiz uma ordem diferente daquela que eu criei. Eu criei uma nova resposta ou é a mesma resposta? Vamos lá, vamos participar. E aí, eu criei uma nova resposta ou é a mesma resposta? São diferentes, não é não? Se eu digitar 2378, o sistema abre para mim. Mas se eu digitar 3782, ele não abre. Ou seja, a ordem dos elementos importa. E aí a gente vai para onde? Vamos para a terceira pergunta. Observa, ó. Primeira, o número de elementos era maior do que o número de vagas? Sim. Eu criei o teste. Como é que é o teste? Eu criei uma resposta, inverti a ordem. A ordem importa? Sim. E agora, pessoal, vamos ver uma coisa, ó. Será que ele permite a repetição ou não permite? Vamos lá para a pergunta. Olha o que ele fala. Ele fala assim, ó. Criar uma senha com 4 dígitos. Observa que ele falou 4 dígitos, mas ele não falou, por exemplo, 4 dígitos distintos. Quando eu falo assim, ó, crie uma senha com 4 dígitos, eu posso criar a senha 2222? Posso. Agora, se ele tivesse falado assim, ó, 4 dígitos distintos, ou seja, diferentes, aí eu não poderia repetir os números. Nesse caso, é arranjo. Tudo bem? Nesse caso, é arranjo. Logo, pessoal, ó, aqui, eu vou voltar lá para o esquema, ó. Observa, ó, o número de elementos é maior do que o número de vagas, a ordem dos elementos importa, e observa, ó, e ele permite a repetição dos elementos. Ou seja, o PFC será o que a gente vai utilizar para resolver isso. É isso, pessoal, que eu quero de vocês lá. É só isso, eu quero que vocês identifiquem. Parece ser uma coisa muito difícil.
Quando eu tô na aula presencial, que eu faço todo esse esquema antes do início da aula, e a gente vai com ele até o fim, cara, é incrível no final da aula como as pessoas assim, poxa, legal, que bacana, né? Vou seguir essa ideia aí. Bora ver uma situação diferente, né? Pra gente tirar essa ideia aí, tá? Deixa eu apagar tudo que eu fiz aqui. Fica gravado para vocês, né? Depois vocês podem olhar aí, né? De uma forma bem legal. Então vamos lá, vamos para a segunda situação. Olha bem, ó. Apaguei aqui. Vamos lá. Segunda situação. As eleições para síndico, subsíndico e promotor de eventos de um condomínio conta com a participação de 8 candidatos. Então, para entender a situação, né? 8 pessoas estão concorrendo a 3 vagas. Um para síndico, um para subsíndico e o outro para promotor de eventos. De quantas maneiras diferentes a gente pode formar esse trio? Essa seria a pergunta. Então vamos lá, vamos para o esquema, tá? Vamos lá. Quantos elementos eu tenho? Bem, eu tenho 8 pessoas participando, né? 8 pessoas querem muito esses cargos, né? Se candidataram lá para ser, né? Os possíveis síndico, né? Subsíndico, desculpa, e promotor de eventos. Eu tenho 8 elementos, né? E eles estão concorrendo a 3 vagas. Observa, ó. Só que essas vagas eu tenho o síndico, né? Eu tenho o subsíndico, e eu tenho o promotor de eventos. O PE aqui, ó, promotor de eventos. Tudo bem? Voltando para o esquema, vamos para as perguntas. O número de elementos é maior do que o número de vagas? Sim. Beleza, né? Então, vamos ver se a ordem importa. Vamos para a segunda pergunta. Mas lembra, quando você está aqui na segunda pergunta, sempre que você vem para cá, aí você faz o teste. Vamos lá. Como é que vai ser o teste? Vamos pensar. Síndico, subsíndico, promotor de eventos. Vamos lá. Síndico, subsíndico e promotor de eventos. Olha que legal. O André, ele vai ser o síndico, né? Aí eu estou escrevendo uma resposta qualquer. O Bruno vai ser o subsíndico e a Carla vai ser a promotora de eventos. Isso, pessoal, é uma das minhas respostas. O que é que eu faço agora? Eu pego essa resposta que eu criei e vou inverter a ordem dela. Então, por exemplo, eu vou botar para cá, ó, Carla, né? Vou botar o André aqui e vou botar a Bruna aqui. Minha pergunta é, a minha resposta que eu criei, a original, é igual à resposta aonde eu troquei os elementos de lugar? Não. Tá vendo? Observa, ó, antes, quem era o síndico? O André. E agora, quem é o síndico? A Carla. Se um alterar, a resposta já é diferente. Entendido aí? Tudo bem? Já está entendido. Já, meninas, eu volto para responder vocês, para não quebrar aqui a ideia, tá bom? Eu respondo já vocês. Desculpa por não ter perguntado, tá? Então vamos voltar para cá. Já eu respondo vocês. Observa, ó, a resposta que eu criei, né, aqui, ó. A resposta que eu criei, tá bom? É diferente da resposta aonde eu alterei. Ou seja, isso quer dizer que minha ordem importa. Sim. Agora vamos para o último. Pessoal, eu posso permitir a repetição de elementos ou não permitir a repetição de elementos? Pessoal, eu não posso colocar o André, André e André. A mesma pessoa não pode ocupar os 3 cargos. Tudo bem? Ela não pode ocupar os 3 cargos. Logo, isso ó, não permite a repetição dos elementos. É um arranjo. Tudo bem? Então, se a gente voltar lá, essa questão aqui, ela é uma questão de arranjo. Ok? Desculpa por não ter perguntado se tinha dúvidas, tá? Vou voltar aqui para as dúvidas aqui do chat. Tudo bem? A Luciana perguntou, essa senha pode ser qualquer senha? Sim, Luciana, desde que você use de 1 a 9. Certo? De 1 a 9. A questão fala que você tem que criar uma senha com 4 dígitos, usando os dígitos de 1 a 9. Tudo bem? Agora, Luciana, ele fala o seguinte, ele quer que você crie uma senha com 4 dígitos, mas ele não falou... Né? Tá, já eu falo, Amanda, tá bom? Ó, Luciana, ele não falou se eram 4 dígitos distintos ou não.
Você tem que estar ligado nisso aí. Ele falou assim, ó, cria uma senha com 4 dígitos. Aí, Luciana, você gosta muito do número 6. Você digita 6, não pode? Posso. Ele não falou como era. Agora, se no texto dizer assim, ó, 4 dígitos distintos, aí você não pode usar 6, 6, 6 e 6. Ele vai dizer, essa senha não é possível, né? Aí você tem que criar, por exemplo, 1, 2, 5, 7, né? Os números têm que ser diferentes, os algarismos, desculpa. A Shélida e a Amanda. Não entendi por que a ordem importa. Vamos para cá, Amanda. Vamos voltar para cá, Amanda, tá? Amanda, para você entrar no seu celular, possivelmente você criou uma senha, né? Ou você usa né, a digital, mas vamos supor que você criou uma senha, né? E aí, Amanda, o que acontece? Aí eu vou responder a outra pergunta também. Vamos lá. Se você escolhe uma senha assim, ó, 3124, por exemplo. Se você digitar essa senha no seu celular, ele vai abrir o celular. Você vai ter, né, acesso aos outros componentes. Tudo bem? Agora, eu vou pegar os mesmos números e vou fazer assim, ó, 1243. Ó, são os mesmos algarismos. 3, 1, 2 e 4. 3, 1, 2 e 4. Só que a senha agora é 1243. Eu pergunto, se você digitar 1243, o que é que vai acontecer no seu celular? Vai dar erro. Por isso que eu falo que a ordem dos elementos importa. Tudo bem, Amanda? Agora? Entendeu? Ó, se eu digitar 3412, aqui, ó, vamos lá. Aqui, ó. Se eu digitar 3412, aqui, ó, se eu digitar 3124, o seu celular vai abrir, porque é a senha correta. Peguei os mesmos algarismos, ó, 1, 2, 3, 4, e criei uma outra senha. Se você digitar a senha de baixo, vai abrir seu celular? Não. São os mesmos algarismos, mas a ordem dos elementos importa. É isso que a gente fala, né? Quando a ordem importa ou não importa. Tudo bem? Tudo bem, Amanda? Legal? Pessoal, alguma pergunta até agora? Né? Faça uma pergunta, tá? Aqui é devagarzinho mesmo, pessoal. Eu tô nesse ritmo com a minha turma, os convidados de hoje, né? Podem estar estranhando, professor. Não, é esse ritmo mesmo, devagarzinho. Eu exijo que vocês acertem essa questão. Eu vou fazer de tudo aqui. Eu não tenho pressa para terminar minha aula hoje, não vou para lugar nenhum. Então, se for 10 horas, eu termino 10 horas, não tem problema não. Quero que vocês saiam daqui hoje com essa ideia bem legal na cabeça. Vamos para a terceira questão. Vamos lá. O professor Daniel precisa escolher uma comissão de 3 alunos entre 8 alunos de uma turma para que a comissão, né, represente a turma lá diante da direção. Observa, pessoal. Eu tenho 8 pessoas, que eu chamo de elementos, né? São 8 elementos. Ó, elementos, eu tenho 8, né? São os alunos que eu vou escolher. Por exemplo, tem o aluno A, tem o aluno B, tem o aluno C, o aluno D, o aluno E, o aluno F e o aluno G, né? Aqui meus 8 alunos. Só que só tem 3 vagas para a comissão. Ah, Daniel, vai ser igual essa questão aqui, ó. Pois é, eu fiz isso de propósito mesmo. Lembra que aqui a ordem importa, né? Por exemplo, se eu colocar o André como síndico, o Bruno como subsíndico e a Carla como promotora de eventos, e eu pegar eles mesmos e trocar de posição, C a B, eu já criei uma outra resposta, ó. Aqui é uma resposta, aqui já é outra, ou seja, a ordem importa. Tudo bem? Todo mundo entendeu aí do arranjo, né? Agora, está compartilhada. Vocês estão vendo aí, não? Ela está compartilhada. Algum problema na hora que eu compartilho? Beleza? Fábio, olha se está alguma coisa, né? Natália, olha se tem alguma coisa aí, né, no seu celular ou computador que está atrapalhando, tá bom? Ok? Aí vamos lá, pessoal, presta atenção, ó. O professor Daniel precisa escolher uma comissão com 3 alunos. Só tem 3 vagas e 8 estão candidatos. Vamos lá, vamos para o nosso esquema, ó. Deixa eu apagar aqui para ficar tudo legal. Vamos lá. O número de elementos é maior do que o número de vagas? Sim. Ok? Eu tenho 8 elementos para 3 vagas. Então eu venho para cá, ó. Sim. Bora lá, vamos fazer o teste. Eu vou chegar na sala e vou dizer assim, ó. Os escolhidos foram André,
Bruno e Carla. Por favor, esses 3 alunos, levantem-se e saiam da sala para uma reunião. Olha bem o que eu fiz, ó. Escolhi o André, escolhi o Bruno, escolhi a Carla. Pedi para que eles levantassem e saíssem da sala para uma reunião. Vamos lá. Eu vou pegar eles 3 de novo e vou inverter a ordem. CBA. Aí eu digo, os escolhidos foram Carla, Bruno e André. Levantem-se das cadeiras, saiam da sala para a reunião. Eu pergunto, pessoal, né? Vou até olhar para vocês. É a mesma resposta ou uma resposta diferente? Vamos. Eu vou esperar vocês responderem aqui no chat. É a mesma. Muito bem, Wesley, Jefferson também. É a mesma, pessoal. São as mesmas 3 pessoas que vão levantar e vão sair. Deixa eu te dar uma dica. Não fala para o concorrente. Arranjo, pessoal. As pessoas têm que ter uma função. Como aquela questão lá. Síndico, subsíndico e promotor. Ela tem que ter, ó, presta atenção, ó, delegado, né, soldado e escrivão. Primeiro, segundo e terceiro colocado. Sempre tem que ter o quê? Uma definição para eles, né? Um vai ser estudante, o outro vai ser advogado, o outro vai ser professor. E quando for combinação, sempre vai ser assim, ó. Eu tenho 8 para escolher 3, mas ele não vai dar função para essas pessoas. Ele não vai classificar essas pessoas. Então, olha bem, arranjo, geralmente tem uma função para as pessoas, uma classificação. Tudo bem? Com números diferentes sempre muda. Isso, né? Com números vai mudar, né? Por exemplo, geralmente quando é números, Wesley, é PFC. Porque é uma senha. Por exemplo, ó, 123 é diferente de 321. São os mesmos algarismos, mas a ordem muda. Tudo bem? Arranjo também. Certo? Tudo bem? Então, pessoal, arranjo, você vai ter uma função, você vai ter uma classificação, primeiro, segundo, terceiro, né? Eu quero saber quem é os 3 primeiros colocados. E combinação não. Combinação é aquele grupo que você vai formar sem ter... Todos terão o mesmo direito. Por exemplo, eu mandei levantar o André, o Bruno e a Carla. Se levantaram e saíram. Se eu falar Carla, André e Bruno, é as mesmas 3 pessoas. Não vai ter nenhuma ordem. O grupo é o mesmo. Bom? Então, nesse caso, vamos voltar lá, né? Nesse caso aqui, ó, a ordem não importa. E aí, se a ordem não importa, é o quê? Combinação. Tudo bem? Jefferson, sorteio de números. Deixa eu pensar rápido aqui. Só um instantinho, Jefferson. Só escrever aqui, ó. Deixa eu compartilhar a tela aqui para vocês, tá? Desculpa. Vamos lá. Só escrever aqui, Jefferson, eu te respondo, tá? Combinação. Jefferson, quando parte para sorteio, tá? Quando parte para sorteio, aí você tá mais para probabilidade, certo? Mais para probabilidade do que propriamente para arranjo de combinação. Aqui no arranjo de combinação, Jefferson, é mais a organização das respostas, não escolhas. Tá? Por exemplo, eu poderia criar vários números e escolher um, aí nesse caso é probabilidade. Tá bom? Aqui a gente está querendo achar o número de maneiras de criar essas respostas. Certo? Tudo bem? Vamos lá, vamos para o último caso. O pessoal tem questões aí, não sai correndo não, tá? Vamos lá. Se cair a internet, volta de novo. A gente vai fazer uma aula aqui, daqui a pouco a gente vai começar a resolver questões. Vamos para o último caso, né? Ele fala assim, ó. 6 pessoas formam uma fila indiana em um caixa eletrônico para o pagamento de contas pessoais. Imagina só 6 pessoas numa fila. Aí a pergunta ia ser assim, ó. De quantas maneiras podemos arrumar essas 6 pessoas aí? Tudo bem? Seria mais ou menos essa pergunta, né? De quantas formas diferentes a gente pode arrumar essas 6 pessoas lá na fila? E aí, pessoal, a questão, ela fala simplesmente o quê? Tem 6 pessoas numa fila. É como se tivesse 6 elementos. Aí você vai matar aqui rapidinho, ó. Ó, você vai ter 6 elementos, né? Para 6 vagas, né? Porque ele não está falando que tem mais vagas. Ele só quer arrumar essas 6 pessoas lá. É como se fosse assim, ó. Tá aqui o caixa, né? Vamos supor que aqui a casinha aqui é o caixa. Olha lá, né? E aqui tá as pessoas, ó. A, B, C, D, E e F, né? A fila tá arrumada assim, ó, para cá, né? A primeira pessoa aqui é o A, a segunda é o B, né? Observa, ó, é como se fosse 6 elementos para 6 vagas, né?
Como é que eu posso fazer aqui? Podia ser B, C, A, F, E, D. Aqui seria uma outra resposta. Ó. Uma resposta, duas respostas. Vai ter várias respostas. Vai ter várias maneiras de eu fazer isso. Mas observa, o número de elementos é igual ao número de vagas. E aí quando você volta lá, você mata logo. Ó. O número de elementos é maior do que o número de vagas? Não. Por quê? Porque lá eu tenho 6 pessoas para 6 vagas. Né? Sempre que você disser que é não, é porque o número de elementos... Aqui, ó, o número de elementos, ele é igual ao número de vagas, né? Sempre que você tiver isso, você vai ter permutação. O que é permutar? Se você for para a língua portuguesa mesmo, propriamente dita, o que é perguntar? Desculpa, permutar. É trocar de posição, né? E na análise combinatória, como a gente define? A permutação é a troca de posição dos elementos, gerando novas soluções. Então, pessoal, nesse primeiro momento da nossa aula, a gente levou mais em consideração trabalhar cada um deles. Observe que a gente não fez nenhum cálculo, né? Porque é uma coisa que o cálculo vai ser muito pequeno, né? Muito insignificante, tá? Muito pequeno mesmo. Então, assim, o que se pretende mais mesmo é trabalhar as ideias, tá? É trabalhar essas ideias aí, tá bom? Deixa eu mostrar mais uma coisa para vocês aqui, né? Porque pode ser que tenha uma galera que está há muito tempo não está estudando e pode esquecer aqui uma coisa bem importante. Existe uma ferramenta, eu chamo isso de ferramenta, né? Aí muda de professor para professor isso, tá? Ó, tem uma ferramenta que a gente utiliza muito aqui na análise combinatória, que é chamada de fatorial. Pessoal, claro que é só uma brincadeira aqui rápida, mas assim, né? Hoje eu estou sentindo falta de uma pessoa que geralmente pergunta, né? O Wesley e o menino são sempre na minha aula perguntando, né? Cadê a... Já eu lembro o nome dela. Pera aí, daqui a pouco eu lembro. Deixa eu voltar lá, tá? A Lilian. Cadê a Lilian? A Lilian hoje não perguntou, tá caladinha. Acho que ela não veio para a reunião hoje. Vamos lá. Mas é legal, eu gosto das perguntas. Perguntem, tá? Perguntem. Como eu falei, pessoal, se vocês tiverem alguma coisa para fazer, fiquem à vontade, né? Não, professor, eu tenho um compromisso hoje, tenho que sair da aula. Não vou ficar chateado com você de jeito nenhum, né? Só vou dizer que você vai perder o final da aula, que é muitos exercícios que a gente vai fazer, né? Por outro lado, né? Perguntem, por favor. Tem 63 pessoas nessa reunião agora. Deve ter 60, né? Porque tem a minha tela, tem eu aqui, tem o pessoal de destaque. E tô vendo aqui o pessoal perguntando, mas vamos perguntar, não fique com vergonha não, tá? Usar o microfone, se todo mundo quiser perguntar, tranquilo, tá bom? Vamos lá. A ferramenta é chamada fatorial. O que é um fatorial, na verdade? Pessoal, o fatorial é uma ferramenta que a gente utiliza para fazer os cálculos, né? Ele é representado assim, ó. Você escreve um N, um número, né? Com um ponto de exclamação assim, ó. Isso aqui é o fatorial, tá? Esse número, pessoal, aqui, ó, esse número, ele tem que ser maior ou igual a 2. Mas calma, né? Nós temos duas exceções aqui, tá? Esse número tem que ser maior ou igual a 2. Ele tem que ser um número positivo, não pode ser fração, não pode ser número negativo, um número natural. Daniel, quais são as duas exceções? É o seguinte, ó, observação, já vou colocar aqui, ó. O zero fatorial existe, ele é 1. Sempre que aparecer zero fatorial, você pode escrever 1. E o 1 fatorial também é 1, né? Esses dois caras aqui, eles são aceitos por definição. Então, a gente não discute ele, né? A partir do 2, a gente usa a definição. E como é que é a definição? A definição é assim, ó. Você pega o número N, né, ponto de exclamação, e vai decrescendo ele, ó. Escreve ele, ó, N. Aí tira 1, vai ficar quem? N menos 1. Tira mais 1, fica quanto? N menos 2. E aí você segue, né? Aí vai ficar 3, 2, 1, até chegar à unidade. Daniel, não entendi essa definição, certo? Vamos lá, vamos para a prática mesmo, né? Na prática, como é que a gente faz na prática? Assim, ó. Olhem bem. Por exemplo, quanto é 5 fatorial? Vamos desenvolver isso, né? Então vai ficar assim, ó. 5, 4, 3, 2, 1. Pronto. O 5 fatorial representa 5 vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. Se você multiplicar tudo isso, vai dar 120.
Então, lá, no lugar de você escrever 120, você escreve 5 fatorial. Por exemplo, quanto é 4 fatorial? Aí você escreve, ó, 4, que é o próprio número, depois 3, 2, 1. E isso vai dar quanto? 24. Tudo bem? Ok? Daniel, eu posso parar onde eu quiser antes de chegar no 1? Eu sou obrigado a chegar no 1 na unidade? Não. Isso é uma propriedade muito legal, né? Eu posso parar onde eu quiser. Eu posso começar a desenvolver e parar onde eu quiser. Só tem um detalhe. Se você desenvolver, né, até chegar no 1, beleza, tranquilo. Agora, se você começar a desenvolver e parar antes de chegar no 1, aí você tem que botar o ponto de exclamação lá. É como se você estivesse assistindo um filme e aí você deu um pause nele para poder, né, não quero assistir mais, eu vou parar aqui. Tá bom? Porque o número multiplicado por 1 é ele mesmo. Porque 1 é um elemento neutro, Wesley, tá bom? O elemento neutro na multiplicação. Qualquer número multiplicado por ele vai ser o próprio número, certo? Tudo bem? Vamos lá. Observa, vou colocar um número maior aqui, ó. 6 fatorial, né? Então, de uma forma geral, eu ia desenvolver 6, 5, 4, 3, 2, 1. Não estou escrevendo, pessoal, tá bom? Estou só falando 6, 5, 4, 3, 2, 1. Mas, por exemplo, eu posso começar a desenvolver, ó, 6, depois 5, depois 4, depois 3. Aí eu decidi parar aqui. Se eu parar antes de chegar no 1, aí eu tenho que botar o ponto de exclamação, indicando que eu dei uma pausa temporária. Certo? É como se eu indicasse lá que eu não quero mais andar, quero chegar aí no 3. E por que que isso é importante? Agora vamos lá. É a parte mais importante do fatorial, né? Que é o seguinte, olha para cá. Desculpa, passei aqui sem querer. Vamos lá. Por exemplo, se você tivesse uma expressão como essa, ó, 8 fatorial sobre 5 fatorial. Uma regra que eu vou criar com vocês agora é a seguinte. Eu só posso dividir fatorial com fatorial. Wesley, é só uma maneira de falar. Certo? É só uma maneira de falar, né? Porque aqui você é obrigado a chegar no 1, se você desenvolver todo. Tudo bem? Por exemplo, se eu parar no 2, eu tenho que colocar o ponto de exclamação. Certo? É só uma maneira mais didática da gente ver isso melhor para criar uma regra geral, para não ficar várias regras. Tudo bem? Então, parou em qualquer número que não seja o 1, coloca o ponto de exclamação, mesmo que seja o 2. Certo? Você vai entender agora quando eu utilizar agora a regra aqui. Tá bom, Wesley? Mas legal, faça a pergunta, tranquilo. Beleza? Vamos lá. Atenção, pessoal, ó. Vamos aqui, ó. 8, 5 fatorial. Pessoal, ao mesmo tempo que essa ferramenta ajuda a gente, né, ela poderia atrapalhar. Já pensou? Desenvolver o 8 até 1, depois desenvolver o 5 até 1. Não é legal? Aí o que é que a gente faz, né? Como o 8 ele é maior do que o 5, o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar o 8 e vou desenvolver até o 5. Então vai ficar assim, ó. 8, depois 7, depois 6, depois 5 fatorial. Aí eu paro aqui. E aí eu repito de baixo só. 5 fatorial. Porque eu criei uma outra regra com você, que foi que eu disse há pouco tempo. Eu só posso simplificar fatorial com fatorial. Tudo bem? Fatorial com fatorial. Ou seja, agora eu posso simplificar 5 fatorial com 5 fatorial. Aí eu termino minha questão, né? O meu cálculo, ele fica muito mais tranquilo, né? Aí eu vou lá, cancelo 5 fatorial, ó. Vou pegar uma cor aqui diferente, ó. 5 fatorial com meu 5 fatorial. E agora eu multiplico o restante, né? Aí o cálculo aqui é o que menos importa pra gente nesse momento, né? Você vai fazer 8 vezes 7 dá 56, né? Aí vai ficar 56 vezes 6, 36 vai 3, 30, 336. Pessoal, o fatorial é uma ferramenta muito importante na análise combinatória, né? Vocês estão vendo que eu estou preparando vocês para os exercícios, né?
Daniel, outra situação com isso. Vamos lá, outra situação. Por exemplo, se eu tiver assim, ó, 9 fatorial sobre 6 fatorial sobre 3 fatorial. Esses dois de baixo estão multiplicados. Daniel, não posso fazer 6 vezes 3, 18, não? Pode não. Tá? Não pode. Tudo bem? Isso, Jefferson, beleza. A Janice, professor, se me permite voltar no exemplo, o que o senhor passou anteriormente, a permutação é sem repetição, com repetição ou circular. Certo, Janice? Primeiro, eu quero que vocês se ambientem com o geral. Depois a gente vai para os casos específicos, tá, Janice? Não se preocupe que eu vou falar de cada uma delas, ok? Fique tranquila, tá? Aqui nós estamos indo para o caso geral primeiro, né? Primeiro identificar, né? Vocês irão concordar comigo que aqui no grupo tem pessoas que estão, né, mais bem adaptadas e outras menos bem adaptadas, estão primeiro colocando todo mundo na mesma situação, para depois ir para os casos específicos, ok? Tudo bem? Vamos lá, vamos voltar, pessoal. E aí, pessoal, 9 fatorial, aqui, ó. 9 fatorial, 6 fatorial, 3 fatorial. Multiplicado aqui embaixo, tá? 6 fatorial vezes 3 fatorial. Bem, como eu tenho agora 2 números embaixo e um número de cima, observa que esse número de cima geralmente ele vai ser maior. Em 99,99% dos casos ele vai ser maior. O que é que eu faço? Pessoal, eu vou pegar o maior, que é o de cima, o 9, tá bom? E vou baixar ele, né? Eu vou desenvolver ele até o maior de baixo. Então, quem é o maior de baixo? 6. Então, eu vou pegar o 9, que é o numerador, que é o maior de cima, e vou desenvolver ele até chegar ao 6, que é o maior de baixo. Sempre. Tá? Desenvolve o de cima até o maior número que está embaixo. E aí você vai perguntar, e o 3 fatorial, que é o menorzinho? Esse desenvolve, porque ele é pequeno. 3, 2, 1. Tranquilo. Então, bora lá. Vou pegar o 9. Aqui, ó. Vou pegar o 9 e fazer, ó. 9, depois 8, depois 7, depois 6 fatorial. Desenvolvo o maior de cima até o maior de baixo. O maior eu desenvolvo, que é 6, aliás, que eu repito, que é 6 fatorial, né? Coloco vezes. E o 3, pessoal, como ele é pequenininho aqui, ele é o menor, eu desenvolvo, ó. 3, 2 e 1. Tudo bem? E aí a gente vai para simplificações, ó. O 6 fatorial vai embora com 6 fatorial. Por exemplo, vou pegar outra cor aqui, ó. Vou pegar um verde, ó. O 9 aqui dá para dividir por 3. Quanto é 9 dividido por 3? Fica 3, né? Outra cor aqui, laranja. Amarelo, né? O 8, ó. O 8 dá para dividir com 2, né? Aqui fica 4, né? Ficou ruim esse, né? E aqui fica 1, né? Tudo bem? Quem foi que sobrou depois que eu simplifiquei todo mundo? Em cima sobrou 3, ó. Lembra que o 3 aqui, ó. O 9 aqui eu cancelei com 3 de baixo, né? O 8 eu cancelei com 2, ficou 4. E o 7 que ficou aqui apertadinho no meio, ó. E aí vai ficar 3 vezes 4, 12. 12 vezes 7, 84. Tudo bem? Ferramenta muito importante, tá? Ela é imprescindível para os nossos cálculos, tá bom? Ela é, assim, uma coisa que você vai utilizar muito, tá? Só escrevendo aqui, o número de elementos é igual ao número de vagas. No final, né? Vocês precisam bater um print dessa tela aqui, porque é ela que vai ter todas as informações que vocês precisam, né? Aliás, no material eu fiz isso, tá bom? Ok? O Isaac 94 é a minha resposta. Errei, deixa quieto. Tudo bem, Isaac. Acontece. Eu quero que você erre agora, não quero que você erre no dia da prova. Tudo bem? Pessoal, vou fazer uma questão, tá? Eu sei que já são 8 horas, a gente vai até... Então, pressa aí, né? Mas é vocês que decidem. Se vocês querem um intervalo, tomar um cafezinho, uma água. Eu, por mim, vou embora, né? Mas se quiserem parar 5 minutinhos para pegar uma água, levantar um pouquinho da cadeira, porque 50 minutos sentado aí é cruel, tá bom? Aí a gente faz esse negócio aí. Vamos lá. Olha bem. Bora fazer uma questão. Agora vamos fazer uma questão de verdade, né? Tá aqui ela, tá bom? Vamos devagar, não tenham pressa, mas eu quero que vocês, né,
Acertem a questão. Vamos lá. Ele fala o seguinte, olha bem, ó. As placas antigas dos veículos eram formadas por 3 letras, seguida de 4 algarismos. O número de placas que poderiam ser formadas com as letras A, B e C e os algarismos pares, sem repetição de algarismos, seria. Vamos lá. Eu vou para cá. Olha bem, ó. Vagas, né? Ele fala que tem, ó, 3 letras seguidas, né? Então, eu vou ter 3 letras aqui, ó. 1, 2, 3, né? Seguida de 4 algarismos. Tá? Aqui, ó. 1, 2, 3, 4. Né? Aqui são minhas vagas. Eu tenho 7 vagas, né? 3 para letras e 4 para algarismos, né? Ele quer... Quem são os elementos que a gente vai colocar aí? Né? Vamos lá. Quem são os elementos? As 3 letras que ele ofereceu, A, B, C, e os algarismos pares. Mas observa, ó, os algarismos pares sem repetição. Quem são os algarismos pares, né? Eu vou colocar o 0, né? 2, 4, 6 e 8. Ele não fala nada, né? Então, porque o número quando termina em 0, ele é par. Não é verdade? Eu vou colocar o 0. Pessoal, tudo bem? Ótimo? Certo. Eu só preparei aqui, né? Como vai ser isso, né? Vamos contar. Lá em cima eu tenho, ó, 1, 2, 3, 4, 5... Desculpa, deixa eu pegar o apontador aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Eu tenho 8 elementos. Aí não importa, né? Se é letra ou se é algarismo. Eu tenho 8 elementos para 7 vagas. Olha que coisa importante, né? Aí a gente volta aqui, ó, né? O número de elementos, ele é maior do que o número de vagas. Sim. Certo? Sim. Vamos lá. Bora voltar para lá. Bora fazer o teste? Vai lá no cantinho. Escreve uma resposta, pessoal. A minha placa é ABC 0248. Essa é a minha placa. Né? É uma das minhas respostas. Né? Mas se eu inverter a ordem, por exemplo, CBA 4280. Observa que eu usei as mesmas letras, usei os mesmos algarismos, só inverti a ordem. Eu pergunto, é a mesma placa ou é uma placa diferente? Aí eu volto para o chat. A ordem importa, já que tem que começar com letras. Não, não é nem por isso, né? São diferentes, muito bem, né? São placas diferentes, né? Uma placa é de um carro e a outra placa é de outro. Então vamos voltar lá, né? Tem que ser com calma, pessoal. É uma análise, certo? Vamos lá. Então a gente vê aqui, ó, o número de vagas, né? Ó, o número de vagas é maior do que o número de elementos, né? A ordem importa, sim. Aí pode ser PFC ou pode ser arranjo. Aí eu tenho uma boa notícia para vocês. Tudo bem? A ordem importa, já que tem que começar com letras. Não, Jefferson, não. Desculpa, Jefferson, tá? Não, não é por isso não, Jefferson, tá bom? A ordem, quando eu falo, é a ordem dos elementos. Não. Pode começar com número, com letra, tá? Isso não, desculpa, tá? Eu entendi que você não viu o ponto de interrogação. Vamos lá, pessoal. Aí que vem a notícia boa. Pessoal, se for PFC ou se for arranjo, qualquer uma das duas, a forma de resolver é a mesma. O que você tem que ter cuidado é só se pode repetir ou não. Então, deixa eu voltar para o meu esquema para te explicar isso, né? Vamos lá. A gente veio aqui, ó, o número de elementos é maior do que o número de vagas. Sim. A ordem importa. Sim, né? Aí, permite repetição ou não permite repetição? Tanto faz, pessoal. Se for PFC ou arranjo, a forma de calcular é o PFC. Vou colocar aqui, ó. O cálculo. Ó. Ó, o cálculo, ele é feito sempre usando PFC.
Daniel, para arranjo também? Para arranjo também. Tá? E eu vou já explicar como é esse cálculo do PFC. Então, bora voltar para a nossa situação lá. Ó. Então, eu já sei, pessoal, que essa questão aqui é uma questão de PFC. Porque a ordem importa, né? A gente viu tudo isso. Só que muitos alunos não têm o cuidado com a leitura. Bora ler de novo a partir daqui, ó. Vou ler com vocês a partir daqui, ó. O número de placas que poderiam ser formadas com as letras A, B e C. Sobre as letras ele não falou nada, só falou que as letras eram A, B e C. E os algarismos sem repetição de algarismos. O que é que vocês entenderam aí? Eu vou usar letras e vou usar algarismos. E as letras podem ser repetidas. Muito bem. As letras podem ser repetidas, os algarismos não. Tá vendo? Às vezes, pessoal, a não concentração na prova faz com que você perca uma questão como essa. Vamos voltar lá para me explicar para você o que é o PFC. Vou aqui para o cantinho aqui, ó. Vamos lá. O que é o PFC? Bem, né? Eu vou aproveitar que ela não está em casa hoje, né? Mas é uma brincadeira. Ela sabe que eu faço sempre isso nas minhas aulas com ela, né? Minha esposa, né? A minha esposa, quando a gente vai sair, eu vou explicar o PFC falando da minha esposa, mas eu vou falar bem dela, não vou falar mal não, tá? A gente já está acostumado com isso, né? Convive alguns anos e aí acaba se acostumando com isso. É o seguinte, quando a gente vai sair, e o compromisso é 8 horas da noite, eu aviso a ela às 12 horas que ela pode começar a se arrumar. Ela custa se arrumar. E eu sou uma pessoa que não gosta de chegar atrasado. Vocês viram na aula hoje, eu cheguei cedo na aula. Então o que acontece? Ela abre o guarda-roupa e vê lá 3 calças, né? Ela vê 3 calças. Ela diz, eu vou com uma dessas calças aqui. Aí tem a branca, tem a preta e tem uma vermelha, tá? Ela também vai de blusa, né? Vamos tirar as peças íntimas aqui, vamos só para aquela parte a parte final da arrumação, né? Ela tem 4 blusas, né? Aí ela tem uma branca, tem uma preta, tem uma rosa e tem uma amarela, né? E ela vai escolher uma sandália, né? Aí tem uma sandália aberta, né? Uma fechada, uma com salto. Pessoal, estou citando um exemplo da minha esposa só para brincar, aproveitar que ela saiu, né? Que ela não está escutando ali. E a pergunta é, de quantas maneiras diferentes ela pode se arrumar para a gente sair para o evento? Então ela vai chegar na frente do guarda-roupa, vai ter 3 calças. Ou seja, ela tem 3 possibilidades para escolher uma calça. Depois dela escolher a calça, ela vai para as blusas. Aí ela tem 4 possibilidades para escolher a blusa, né? Pode ser a amarela, pode ser a branca, a preta, a rosa, né? E depois ela vai escolher, né, a sandália. Ela tem 3 opções. Aí tu imagina, ela veste uma com a outra, não tá legal, aí troca. Aí veste outra, troca, veste outra, troca. Ela tem várias possibilidades para fazer isso. Quantas? Aí é que entra o princípio do PFC. O que é o PFC? O PFC, pessoal, é uma escolha individual sucessiva, aonde em cada etapa dessa escolha tem um número de possibilidades. E a resposta final é o produto dos valores dessas etapas. Vamos para a prática? Olha bem, precisa copiar essa definição não, tá bom? Vamos lá. Pergunto, na primeira etapa, escolha da calça, ela tem quantas possibilidades? 3. Ela tem 3 possibilidades, pode escolher qualquer uma delas, tá bom? Para escolher a blusa, 4 possibilidades. E para escolher a sandália, 3 possibilidades. Qual é a resposta final? A resposta final é o produto dos valores de cada uma dessas etapas, ou seja, 3 vezes 4 vezes 3. 3 vezes 4, 12. 12 vezes 3, 36. Pessoal, ela tem 36 maneiras diferentes de se vestir. Ela pode fazer 36, né, misturas, né, de calça, blusa e sandálias para poder sair. Então imagina, se ela vestir todas e escolher a última, ela vai se vestir 36 vezes. Se ela gastar 5 minutos, ela vai gastar 180 minutos, ou seja, 3 horas. Tudo bem? Isso é o PFC. Aí vamos voltar para a nossa questão. Olha bem.
Lembra, as letras eu não posso... aliás, as letras eu posso repetir. Não esquece disso, não. Tá? Os números, os algarismos, não repetidos. O texto deixou isso bem claro. Ó, sem repetição de algarismos. Mas ele só fala dos algarismos, ele não fala das letras. Se ele não fala das letras, eu posso repetir. Vamos lá. Quantas possibilidades para escolher a primeira letra? 3. Eu posso escolher o A, eu posso escolher o B e eu posso escolher o C. Posso escolher qualquer uma delas. Né? Para escolher a segunda, 3. Eu posso escolher o A, eu posso escolher o B, eu posso escolher o C. Que eu posso repetir. E para escolher a terceira, mais 3 aqui, ó. Então, 3 vezes 3 vezes 3, eu tenho 27 maneiras diferentes de escolher as letras. Agora vamos para os algarismos, né? Observa, para escolher o primeiro algarismo, desculpa, eu tenho 5 possibilidades. Eu posso escolher o 0, eu posso escolher o 2, eu posso escolher o 4, posso escolher o 6 e posso escolher o 8. Eu tenho 5 possibilidades. Detalhe, eu vou escolher um deles. Por exemplo, vamos supor que eu escolhi o 8. Mas lembra, eu podia ter escolhido o 0, o 2, qualquer um deles. Eu coloquei um só como exemplo. Então, quando eu for escolher o segundo algarismo, né, independente de que eu coloquei aqui, por exemplo, eu coloquei o 8, eu não posso mais escolher ele, porque eu não posso repetir, aí eu só vou ter 4 possibilidades, né? O 0, o 2, o 4 e o 6. Vamos supor que eu escrevi o 0 aqui. Então, eu não posso mais escolher nem o 8, nem o 0. Aí eu tenho quantas possibilidades agora? 3. Vamos supor que eu escolhi o 6. Tá? Então, não posso mais usar o 6. Eu posso usar o 2 e o 4. Eu tenho 2 possibilidades para cá. Certo? Então, eu não posso repetir. E aqui, pessoal, 5 vezes 4 dá 20, né? 20 vezes 3 dá 60, né? E 60 vezes 2 dá 120. Ok? E aí, multiplicando aqui, né? 27, né? Vezes 12, depois a gente acrescenta o 0, tá? Vai dar, ó, 14, vai 1, né? 7 vezes 1, 7, 1, 8, né? 2 vezes 2, 4. E 2 vezes 1, 2. Aí a gente coloca aqui, ó. 4, né? 12, vai 1, 3. Mas lembra que eu não coloquei o 0 do 120. Aí eu coloco o 0 aqui, ó. Ou seja, pessoal, nós temos 3.240 maneiras diferentes de fazer essa placa. Isso é o PFC. Patrícia. Os algarismos, a escolha foi aleatória. Isso, Patrícia. A gente coloca lá só para a gente não se perder, né? Porque lembra que a gente não pode repetir. Aí o segredo para você fazer a análise combinatória, né? Para Patrícia e para todos os outros, é sempre você escrever, né? Escreve lá, não posso mais usar o 8, agora não posso mais usar o 6, tá? Foi uma escolha aleatória, foi um exemplo entre vários que tem. Tudo bem, Patrícia? Observa que eu posso, ó, Patrícia, mesmo escrevendo aqui, embaixo você vai ver que eu posso usar, ó, eu posso formar 120 placas diferentes, né? Essa aqui é uma delas, né? Essa que eu escrevi, ó, 8, 0, 6, né? Por exemplo, eu escrevi um 4 aqui, né? Vamos supor, né? Essa é uma, né? É uma das 120 que eu posso formar. Tudo bem? A gente escreve apenas para não se perder no meio do caminho lá, certo? Para não se perder na hora de fazer a multiplicação. Dúvidas, pessoal? Alguma dúvida? Nenhuma? Legal? Posso passar para a próxima questão? Tranquilo. De novo, só essa parte dos números. Beleza. Vamos lá. Ok, tranquilo. Vou ter que apagar aqui, tá? Só apagar aqui para não... Eu vou deixar embaixo, porque embaixo a gente já sabe a ideia, né? Aqui, ó. Vamos lá. Olha bem. Eu tenho que escolher 4 aqui, ó. Eu tenho 0, eu tenho 2, eu tenho 4, eu tenho 6, eu tenho 8, tá? Eu não posso repetir. O número que eu vou escrever aqui em cima não pode ser repetido. Para escolher o primeiro, eu tenho quantas chances? 5. Eu posso escolher qualquer um deles. Eu posso escolher o 0, eu posso escolher o 2, o 4, 6 ou 8, né? Aí, pessoal, a Patrícia, deixa eu ver aqui, ó. A Patrícia, o Wesley, tá bom? Vamos lá. A gente escreve apenas para, né,
Como exemplo, um exemplo, né? Eu tenho 5 possibilidades. Eu podia escolher quem aqui? Por exemplo, eu podia escolher o 2, por exemplo, para cá, né? Ó, entre o 0, o 2, o 4, o 6 e o 8, que são 5 possibilidades, eu posso escolher o 2. Eu poderia escolher o 0, eu poderia escolher o 4, o 6, o 8, qualquer um. Escolhi o 2 só como exemplo. Então, eu não posso mais usar o 2. Por que eu não posso mais usar ele? Porque ele fala que é sem repetição. Aí eu vou escolher o próximo. Observa que minha próxima escolha, eu tenho quantas possibilidades? Eu posso escolher o 0, o 4, o 6 e o 8. Eu só não posso escolher mais o 2, que eu já escrevi. Vamos supor que eu escolhi o 0, né? Mas eu tinha quantas possibilidades? 4, né? Eu podia escolher o 0, eu podia escolher o 4, eu podia escolher o 6 e podia escolher o 8. Eu escolhi o 0 só como exemplo. Então, não posso mais usar o 0, né? Aí eu olho para o próximo. No próximo eu tenho quantas chances? Eu posso escolher o 4, eu posso escolher o 6 e posso escolher o 8. Eu tenho 3 chances. Vou escolher um deles apenas como exemplo. Escolhi o 6. Aí eu apago o 6 daqui também. E observa que para o próximo aqui, eu só tenho agora o 4 e o 8. Então eu só tenho 2 possibilidades. Eu escrevo um 4 aqui, por exemplo, né? Eu podia escolher o 8, tanto faz, né? E aí, quando eu multiplico 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2, vai dar 120. E depois eu multiplico pelo 27 aqui, e aí eu tenho 3.240 maneiras diferentes de fazer essa placa. Tudo bem? Tranquilo? Vamos lá. Tô gostando de ver. A galera não tá desistindo, não. É isso aí, né? Eu vi um ou outro problema aí. O Jefferson conseguiu já, Jefferson, destravar aí seu computador? Vamos lá. Atenção. Vamos para a próxima, pessoal. Olha bem, eu acho que a próxima ela vai ser um divisor de águas para a gente, vai ser muito importante, né? É aqui que eu quero dar impulso na aula, certo? 7 atletas disputam uma prova de natação, com iguais chances de vencer. Então, eu tenho 7 elementos, né? Ele fala para mim aí, ó. Eu tenho 7 elementos, né? Um segredo que eu não contei para vocês, né? Que a gente vai ganhando com o tempo, com a experiência em sala de aula, né? Eu há muitos anos em concurso aqui em Fortaleza, né? É que a análise combinatória, você tem que escrever, né? Lá no cantinho da sua prova, né? Quando ele fala assim, ó, eu tenho 7 atletas, aí você chama eles de nome, A, B, C, D, E, F. Tá? Atleta 1, atleta 2, atleta 3, atleta 4. Escrevam. Tá? Pessoal, vou aproveitar que está todo mundo aqui, as duas turmas, né? A turma do pessoal que está aqui, a turma que foi convidada hoje, né? E eu agradeço a atenção de todos, que é o seguinte, presta atenção. Eu já vi muita gente boa, que está bem preparado, né? Passar no concurso, e também vi muita gente boa decepcionar. Da mesma forma que eu vi a gente que acha o seguinte, que paga o curso, aí ele vai passar. Aí, quando ele não passa, ele bota a culpa no curso. Não, pessoal. O curso, ele vai te dar um norte. Ele vai te dar uma orientação. É para você não ficar solto. Não ficar em casa, querendo tomar cerveja na sexta-feira. Opa, tem um curso, eu paguei, vou lá. Tô brincando, viu, Wesley? Certo? Então, é aquela história assim, o Lucas, desculpa, né? O curso, ele vai te dar... O curso, ele vai te dar aquela orientação, é aqui e tal. Mas você precisa fazer sua parte, pessoal. Precisa fazer sua parte. O professor Daniel, ele tem aqui 2 aulas para te dar um norte em análise combinatória. Que possivelmente irei voltar na próxima semana só com exercício. Eu concordo com você, Jefferson, 40%. O resto é dedicação. Quando o aluno passa e ele manda uma mensagem para mim, claro que eu fico muito feliz, primeiro, né? Esse professor, você foi tudo, você não sei o quê, você me ajudou. Eu te ajudei. 90% da aprovação é sua. 10% foi meu apenas assim, né? Quando eu sou o professor da turma, né? Galera, o mérito é tudo seu. Né? Tem que, né? Tem que, como é que se chama? Dar o gás também, como o pessoal fala, né? Fazendo uma analogia, né? Não sei se vocês notaram, né? Eu tive que perder 10 quilos agora. E já perdi 9. Falta 1. Tô doido para sair, mas tô aqui, né? Porque eu tenho esse compromisso com o pessoal do destaque, né? Então vamos lá. Observa bem, ó. Escreve os elementos. São 7. Então vamos para cá, ó. A, B, C, D, E, F, G.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tem 7 elementos. Aí ele faz, ó, de quantos modos diferentes, olha bem, pode ocorrer a chegada dos 4 primeiros colocados. Ou seja, ele quer saber como é que ele vai formar o pódio dele com os 4 primeiros colocados. Eu só tenho vagas. Quantas? 4, né? Ele quer saber quem vai ser o primeiro, quem vai ser o segundo, quem vai ser o terceiro e quem vai ser o quarto. Agora eu quero ver vocês, né? Se eu tivesse no presencial, eu ia estar olhando para vocês e dizer assim, ó, eu falei uma dica antes de terminar arranjo de combinação, já até dei a dica agora de novo, que quando é um e quando é que é o outro. Nesse caso, eu tenho 7 elementos para 4 vagas. Mas nessas vagas eu estou o quê? Dando uma função, uma classificação. Eu quero saber quem é o primeiro, quem é o segundo, quem é o terceiro e quem é o quarto. E aí, é arranjo ou combinação? Por quê? Vamos voltar lá. Daqui a pouco vocês respondem para mim. Bora voltar lá no nosso esquema. Sempre volto lá. Ó. Observa bem. O número de elementos é maior do que o número de vagas? Sim. Eu tenho 7 elementos para 4 vagas. Vim para cá. A ordem importa? Bora ver. Vamos supor aqui, né? Bora fazer lá, para não sujar aqui, né? O meu slide lá, que eu preciso de espaço. Bora fazer o teste. Vou pegar o vermelho aqui, ó. Fazer o teste. Vamos supor que o primeiro colocado foi o D, o segundo colocado foi o G, o terceiro colocado foi o C e o quarto colocado foi o F. Só que essa resposta aqui foi a resposta que eu criei. Olha a resposta. D, G, C, F. Tá? Bora inverter a ordem dela. Por exemplo, vou colocar o C aqui, vou colocar o F aqui, vou colocar o G aqui e vou colocar o D aqui, ó. São as mesmas letras, só troquei a posição. Pergunto, a resposta de cima é igual à resposta de baixo? Sim ou não? E aí? Volta lá de novo para vocês verem. E aí? A resposta de cima, D, G, C, F, é igual à resposta de baixo? A ordem importa ou não importa? Bora, vamos? E aí, a ordem importa ou não importa? Importa. Pessoal, o que foi que eu falei? Eu falei o seguinte, presta atenção no que eu falei. Se ele te der uma classificação, classificar primeiro, segundo, terceiro, né? Ou ele der uma função, delegado, inspetor, o outro é escrivão, ou se ele disser que o cara é professor, aluno, diretor e coordenador, se ele der uma função ou uma classificação, arranjo. Então aqui, pessoal, a ordem importa, né? Porque essa resposta de cima é diferente dessa resposta de baixo. São respostas diferentes. Isso quer dizer que a ordem importa. E se a ordem importa, ó, ela importa. Aí vamos lá para o nosso esquema de novo. Volta lá, ó. Por isso que eu falo, o esquema é importante para você estar sempre em cima da sua mesa. O número de elementos é maior do que o número de vagas? Sim. A ordem importa? Sim. Aí é PFC ou arranjo. Aí morreu. Por que morreu? Porque eu falei para vocês que independente de qual seja arranjo ou combinação, desculpa, arranjo ou PFC, a forma de calcular é o PFC. Tudo bem? Então vamos voltar lá. Aqui, ó. Vem aqui, vem aqui, vem aqui. Então vamos lá, né? Vamos escrever aqui de novo, ó. Primeiro colocado, né? Segundo colocado, terceiro colocado e quarto colocado, né? Vou voltar aqui para ver o nome, né? Observa bem, deixa eu ver aqui, tá bem aqui atrás. Observa bem, cadê? Patrícia, tá? Olha bem, Janice também. Olha bem, vamos para cá, atenção todo mundo, ó. Desculpa, Vamos lá. Quantas maneiras eu tenho para escolher o primeiro colocado, né? Eu tenho quantas chances para escolher ele? Pessoal, antes da prova começar, qualquer um deles tinha chance de ganhar, né? Então eu tenho 8 possibilidades para ser o primeiro colocado. O A pode ser o primeiro, o B pode ser o primeiro, o C pode ser... Eu não sei quem vai ser, mas eu tenho 8 possibilidades. Qualquer um deles pode ganhar. Vamos supor que foi o C. Ó, tô supondo, ó. Vamos supor que foi o C. Aqui é só uma suposição. Então, o C ganhou.
Daniel, Pergunta. Opa, pode falar, desculpa. seria 7 não, lá que ele fala 7 atletas. Oh, desculpa. Eu coloquei 8 sem querer. Obrigado. Tirar o G aqui, né? Desculpa, pessoal, são 7. Eu tenho na cabeça 8. Vamos lá, deixa eu colocar mais um aqui. Chamar aqui, tá o A aqui, pronto, no lugar, né? Eu vou apagar aqui também. Desculpa, pessoal, são 7, tá? Então eu tenho 7 possibilidades para escolher o primeiro colocado. Pode ser qualquer um deles. Aí eu peguei o C como exemplo, né? Pergunta, pessoal. O C que foi o primeiro, pode ser o segundo? Não. Não posso repetir. Então agora eu só tenho 6 possibilidades, né? Pode ser o A, pode ser o B, pode ser o D. Aliás, desculpa. É porque tá faltando uma letra aqui. Aí tava certo, ó. Tava certo, desculpa, tava certo. Vamos lá, 6. Certo? Vamos lá. Vamos supor que eu escolhi o G, pronto. E agora, pessoal? Para o terceiro colocado. Eu posso escolher o C? Não. Eu posso escolher o G? Não. Então eu já elimino 2. Faltam quantos? 5. Então eu tenho 5 possibilidades para cá. Vamos supor que foi o A que veio para cá. Né? Estou só supondo que é ele. Vamos lá. Para ser o quarto colocado, não pode ser o C, não pode ser o G, não pode ser o A. Eu já tirei 3. Eu agora só tenho 4 chances, né? Ou B, ou D, ou E, ou F. Eu tenho 4 possibilidades para cá. Vamos supor que foi o E, né? Pronto. Aqui é uma das minhas respostas, né? E aí, multiplicando, ó. 7 vezes 6, né? Vamos começar daqui, né? 6 vezes 5 dá 30, né? Aí, ó, 30 vezes 7 dá 210. 210 vezes 4, né? Que vai dar quanto aqui? Vai dar 8, vai dar 4, vai dar 0, né? Ou seja, 840 maneiras diferentes de fazer isso, né? Ou seja, vai ser um número mais que 800 e menos que 850. Ou seja, item C de casa. Tudo bem? Vou para as perguntas, tá? Estou esperando as perguntas já. Tudo bem? Daniel, Foi desculpa. Pra me tirar um print, por favor. Certo, eu volto, tá? Desculpa, Janice e Tatiane, eram 7 mesmo, a letra lá em cima que eu apaguei. Eu que estava falando 8, tá? Mas eram 7. Tudo bem? Ok? Tudo entendido? Tudo bacana? Vou voltar lá para o print, tá? Ok. Certo? Beleza, muito bem. Aí tô gostando de ver a galera aí ainda na aula, legal, né? Eu vou falar uma coisa aqui, rápida, para a gente ir para a próxima questão, né? Análise combinatória, vocês vão fazer um concurso, né, mais municipal aí, e a banca é a URCA, né? Ela não é uma banca tão famosa em concursos, ela faz alguns concursos, né? Como a UES aqui, né, em Fortaleza, a UES tem essa tradição. Mas, assim, bancas como a URCA, o S, né, elas são mais... Eu gosto quando elas fazem esses concursos municipais, né? Mas eu queria que elas fossem mais presentes nesses concursos, né? Muito melhor do que contratar uma banca maior, né? Eu não sei nem quantos inscritos tem aí, né? Não sei se já saiu essa... Mas deve ter muita gente, né? Juazeiro, né? Gente até fora de Juazeiro, Crato, né? Mas, assim, análise combinatória entre todas as bancas, né? De todas... Como eu trabalho muito com a banca CESP, né, já que eu trabalho com concursos nacionais também, né, muito lá, eu trabalho lá no Paraná, ele é o 5º assunto que mais cai em provas de raciocínio lógico, análise combinatória. Né? Ele é o 5º assunto que mais cai em provas. Né? Tem outros assuntos que vocês devem ter estudado com o Leleco, né, no raciocínio lógico, como, por exemplo, quem é o assunto que mais cai em provas? Né? Tabelas verdades, tá? Aquela historinha da tabelas verdades que o Leleco deve ter trabalhado com vocês. O segundo assunto, equivalências e negações. É o segundo assunto que mais cai em provas, né? O terceiro, lógica de argumentação. Tá? O quarto é associação lógica, que não está no edital de vocês, né? E o quinto, análise combinatória. É o 5º assunto que mais cai em provas, tá? Então, fica bem ligado nisso, bom? Vamos lá. Na próxima, pessoal, aqui,
Ele fala assim, ó. Entre 20 policiais civis, há 12 homens e 8 mulheres. Deseja-se escolher entre eles 4 policiais civis, sendo 2 homens e 2 mulheres. O número total de conjuntos distintos de 4 policiais civis que se pode escolher nas condições dadas é... Bom, eu vou entregar o jogo. Não vou entregar o jogo agora, não. Vamos com calma. Bora organizar a questão? Olha como eu sempre faço, ó. Você não erra. Vamos lá. Quem são os elementos? Vamos lá. São, ó, 12 homens, né? 12 pessoas do sexo masculino, né? E 8 mulheres. Pessoal, eu tenho 20 elementos. Quando a gente conta elementos, a gente está contando no total, certo? E eu preciso fazer o quê? Quem são minhas vagas, né? Quem são as minhas escolhas? Né? São 2 vagas para homens e 2 vagas para mulheres, né? Porque ele quer escolher, ó, 2 homens e 2 mulheres. Tudo bem? Nesse caso, só tenho 4 vagas. Né? Então, o número de elementos é maior do que o número de vagas. Bora voltar lá. A gente está quase se acostumando com isso aqui. A gente vai guardar isso aqui até o final da aula, né? O número de elementos é maior do que o número de vagas, sim, né? Aí eu vou para a ordem importa, aí eu tenho que fazer o teste, não esquece, né? Aí vamos para lá para fazer o teste lá. Bora fazer o teste. Aí observa, eu vou escolher o homem 1, são 12 homens, eu estou chamando de homem 1, homem 2, homem 3, homem 4, e o homem 10. Esses 2 caras aqui hoje, né, estarão de plantão. Né? O homem 1 e o homem 10, tá? E vai estar de plantão a mulher 6 e a mulher 8. Hoje, na escala do plantão, estão eles, os 4, 2 homens e 2 mulheres. Esse, pessoal, olha a palavra que eu vou utilizar, ó. Esse é o grupo que vai trabalhar hoje no plantão da Polícia Civil. Os 4 que ele mandou a gente escolher. Certo? Bora inverter a ordem. Eu vou inverter a ordem, né? Que é o teste. Vou botar H10, H1, M8, M6. Inverti a ordem. Eu pergunto, é o mesmo grupo ou é um grupo diferente? Aí agora eu vou olhar aqui o chat. É o mesmo, né? E lembra da dica. Tem função para eles? Não. Ele não falou nenhuma função, né? Ele falou apenas que escolham 2 homens e 2 mulheres. Não deu função para ninguém, né? Então, voltando para o nosso esquema, lá, olha o que acontece, né? Vamos de novo. Desculpa aqui. Vamos lá. Ó, o número de elementos é maior do que o número de vagas, né? Sim. A ordem importa? Não. Aí é o quê? Combinação. Né? Primeiro caso de combinação que a gente vai trabalhar. Como a ordem lá não importa, então isso aqui é uma combinação. Eu vou colocar só do lado aqui, tá? Então aqui a gente vai usar combinação para poder fazer a questão. Tá vendo como é fácil? Simples, né? Usou o esquema, escreveu bonitinho, tá? A gente trabalha essa ideia aí, tá bom? O pessoal, a Viviane é a Viviane que está com a gente hoje? Ela está aí ou não? O pessoal do destaque está por aí? Porque assim... Isso, tô sim. Tá, Viviane. Vai ficar disponibilizada essa aula para o pessoal também do outro curso? Vocês vão disponibilizar no drive deles aí, de uma outra forma? Eu vou ver com o Bruno para a gente enviar o link. Pronto, Fica salvo né? para os Seria meninos, legal. né, na aula virtual, e aí eu acho que o Bruno vai converter para o YouTube e a gente manda o link para eles. Certo, legal, tá? Então, pede o Bruno para fazer isso lá, para mandar para o pessoal do IB Concurso, Pronto, porque vou pedir agora mesmo, fica viu? uma dúvida ou outra, aí manda para o pessoal também, tá bom? Geralmente eu mando os slides também, pessoal, tá bom? Vamos lá, vamos voltar. Tá certo. Obrigado, Viviane. Vamos lá, pessoal. Atenção. Aí eu vou parar um pouquinho, certo? Aí eu vou parar um pouquinho aqui, né? Vou voltar para cá, lá para o nosso esquema.
Pessoal, eu trabalho com duas telas, aí tem hora que eu... Né? E aí, pessoal, vamos lá. Como é que se faz o cálculo quando se tem combinação? Tá bom? Como é que se faz o cálculo quando se tem combinação? Vamos lá, tá aqui, ó. Cálculo. Existe uma fórmula, né? A fórmula é assim, ó. Combinação de NP. Tá? Já eu explico o que é o N e o que é o P, tá? Aí é N fatorial, né? Sobre P fatorial, sobre N menos P. Aí você vai dizer, lascou agora, tudo. O Lucas e o Wesley vão sair correndo para tomar uma cerveja depois dessa fórmula. Desistiram, né? Só que aí, o que é que vai acontecer? Presta atenção. Olha bem. Olha bem o que vai acontecer. Professor, professor, desculpa, Janice. Professor, fiquei com dúvida na ordem. Não são 12 possibilidades de homens e 8 de mulheres? Calma, eu não terminei ainda não, tá? Eu só fiz escolher a ordem ainda, tá? Só vi se a ordem... São 12, Janice, mas eu vou escolher só 2 homens. E são 8 mulheres, eu vou escolher só 2 mulheres, tá? Ainda estou no processo de escolha. Você vai entender agora aí, né? Essa ordem aí, tá bom? Certo, vamos voltar lá para você ver a ordem, ó. Para cá. Deixa eu voltar lá para tirar a dúvida, Janice, tá? Ó, são 12, tudo bem, concordo com você. Certo? Aqui, ó, são 12, mas eu vou escolher apenas 2, né? São 8 mulheres, eu escolhi 2. Aí eu escrevi uma resposta aqui, Janice, ó. Escrevi uma resposta qualquer, né? Peguei o soldado homem 1, o policial homem 10. Peguei o soldado mulher 6 e o soldado mulher 8, né? Peguei eles, escrevi uma resposta. Essa equipe aqui de 4 pessoas vai trabalhar hoje. Aí inverti a ordem. Mas você nota que é o mesmo grupo, né? Se eu disser assim, ó, homem 1 e homem 10, saiam correndo. Homem 10 e homem 1, saiam correndo. São os mesmos dois. A ordem não vai mudar. E lembra o que eu falei, né? Geralmente, né? Quando é que é arranjo? Quando ele te dá uma classificação, né? Tudo bem? Vamos lá, pessoal. Voltando lá para a questão do cálculo, tá? Devagar aqui, ó. Vamos para cá. Aí o Wesley e o Lucas saem correndo para tomar o chá deles, né? Com essa fórmula que eles desistiram. Mas aí vou salvar eles agora. Eles não vão agora. Vamos lá. Daniel, essa fórmula aí é cruel. Tu vai calcular para a gente com essa fórmula? Vou calcular com a fórmula e vou calcular com minha dica também. Eu tenho uma dicasinha para isso aqui, ó. Como é a dica, Daniel? A dica é o seguinte, né? Você vai ter 2 opções, né? Tá aqui a dica do professor Daniel. Para você fazer o cálculo sem usar a fórmula. Tá? Então lembra, quando for PFC e arranjo, você usa aquele método do PFC. Quando for o cálculo na combinação, você tem a fórmula e tem a dica. Então vamos lá, vamos para lá. Sei lá. Aqui, ó. Eu vou fazer aqui um exemplo bem no cantinho para depois resolver a questão. Olha, eu vou fazer aqui embaixo. Ó, pessoal, esse exemplo aqui não tem nada a ver com a questão não, tá? Eu estou só fazendo um exemplo aqui para você entender o cálculo. Por exemplo, eu quero fazer a combinação de 7 e 4. Certo? Observa, pessoal. Esse primeiro número que vem na frente é o N, que é o número de elementos. Ele sempre vem na frente. Tá? Que a gente chama ele de N lá na fórmula. Tá bom? E esse segundo cara aqui, ó, o 4, ele é o número de vagas, que a gente chama de P. Tá naquela formulazinha lá. O que você escreve, ó? Você bota em cima, ó, 7 fatorial, que é o N, sobre 4 fatorial, que é o P. Ó, você escreve o 7 e escreve o 4. O 7 em cima e o 4 embaixo. E depois, você faz a diferença deles, ó. 7 menos 4 dá 3. Então, você escreve o 7 em cima, o 4 embaixo e faz a diferença. 7 menos 4 dá 3. E aí vocês viram lá no começo da aula que a gente resolveu isso. Como é que a gente faz? A gente pega o 7, né, e desenvolve até o 4. Então fica 7, 6, 5, 4. Aí você pega, repete o 4. E o 3, como é pequenininho, você desenvolve, ó. 3, 2 e 1.
Aí você vai lá e simplifica aqui, ó. 4, 4, né? Se você observar, ó, 3 vezes 2 vezes 1 dá 6. Aí eu posso cancelar o 6 aqui com 6 aqui. Olha quem foi que sobrou. 7 vezes 5, que dá quanto? 35. Isso você usa na fórmula. Aí, pessoal, é uma opção sua, tá? Usar a fórmula é uma opção sua. Tudo bem? Aí vamos lá. Vamos para cá. Olha bem. Daniel, usando a dica, como é que é? Vamos lá. Tem aqui, ó, combinação de 7 e 4. O que é que você vai fazer? Você vai pegar o 4, que é o menor, e vai desenvolver ele aqui embaixo. 4, 3, 2 e 1. Observa, ó, você pega o 4, que é o menor, e desenvolve aqui embaixo. O 7, você vai trazer aqui para cima. Como? Você vai formando pares, ó. O 7, ele vai formar um par com 4, vezes. O 6 vai formar o par com 3, vezes. O 5 vai formar o par com 2, vezes. O 4 vai formar o par com 1. Quando você formar um par com cada um de baixo, você para. E agora? Agora simplifica. Quem eu posso simplificar aí? Eu posso simplificar o 4 com o 4, né? Observa, ó, 3 vezes 2 vezes 1 dá 6. Eu simplifico com 6. Quem foi que sobrou? 7 vezes 5, 35. Tá aí. Tudo bem? E aí você não usa nada de fatorial. Nada. Tudo bem? Vou voltar para Janice, tá? Vamos lá, Janice, presta atenção agora. Vamos voltar aqui, ó. Desculpa, acabei fechando tudo. Vamos lá, Janice, presta atenção. Eu tenho 12 homens para escolher 2 vagas para ele. E sei já que vou usar o quê? E vou usar a combinação. O que é que eu faço? Combinação, C de combinação, de 12, ó, de 12 pessoas que eu tenho, vírgula, eu vou escolher 2. Né? Ou seja, ó, é a combinação de 12 pessoas que eu vou escolher 2. Aí, ó, o I, aí vezes, ó, o I representa vezes, tá? Porque eu vou escolher 2 homens e 2 mulheres. Como é que é agora? Combinação das 8 mulheres que eu tenho, eu vou escolher 2. Esse primeiro número, que é o N, é sempre o total, e esse 2 aqui é o número de escolhas, né? Tudo bem? O N aqui, que é o 8, é o total. Das 8 mulheres, eu vou escolher 2. Aí eu paro agora, porque eu vou finalizar a questão. Pessoal, tudo bem? Cláudia, tem uma forma que os meninos falaram aí, porque eu aqui não posso fazer isso, porque senão eu não escrevo, né? Tenta mudar tá usando um tablet ou um computador, tu consegue fazer isso aí. Eu não sei como é que eu teria que estar olhando para você, né? Porque se eu não fizer assim, eu não consigo escrever na tela. Tá Com bom? licença, professor. Tem Pois uma, não. eu não sei chamar, não sei se é uma tarjetinha, logo acima ela vai estar vendo ela na tela, aí, aí na foto dela, ela vai estar vendo também uma tarjetinha, que eu não sei o nome, eu chamo tarjeta. Deixa eu E olhar aí, quando aqui. ela clicar na tela, ela vai ver essa tarjeta. Se ela clicar em cima, vai aparecer só a tela do slide. Aumenta. Você escutou aí ou só falou para mim? Escutou para todos, né? Deu para escutar aí. Para todos. Tá? Ok. Fixa a tela, exatamente. Isso, fixar a tela o nome. Tá, pronto. Nós tivemos uma ajuda mais técnica aqui. Obrigado, tá? Obrigado aí pela dica pro pessoal, tá bom? Tudo bem, Cláudia? É só você procurar aí fixar a tela que você consegue melhor, tá bom? Ok? Sim, pessoal, vamos lá, né? Vamos fechar a questão. Então, vamos fechar aqui a questão, né? E aí? E agora a gente faz o cálculo. Usando a dica. Olha como é que a dica fica legal. Usando a dica, ó. Fica assim, ó.
O 2, né? O 2 aqui é 2 vezes 1. Certo? Ó, o 2 aqui, ó, 2 vezes 1. E o 12, que é o maior, você forma pares, ó. O 12 com o 2, tá? Vezes o 11 com 1. Você vai diminuindo, ó. E o 11 com 1. Formei um par? Formei, ó. O 12 forma um par com 2 e o 11 forma um par com 1. Separa. Parou aí. Morreu. Quer dizer, Daniel, que se eu fizer assim, usar a fórmula é a mesma coisa, te garanto. Vamos lá, próximo. Você pega o 2 e desenvolve, ó. 2, 1. Se fosse 3, 3, 2, 1, certo? E o 8 você forma, ó, o 8 com 2 e o 7 com 1. A gente pode eliminar aqui, ó. 12 com 2, aqui fica 6. 6 vezes 11 dá 66. Dividido por 1, 66, tá? 8 com 2 dá 4. 4 vezes 7, 28. E aí, quando eu multiplicar 66, né, vezes 28, 6 vezes 8 dá 48, vai 4, né? 48 e 4, 52, né? 2 vezes 6, 12, vai 1. 2 vezes 6, 12 e 1, 13. 8, 4, 8, 1. A gente vai ter 1.848 maneiras diferentes de se fazer essa escolha. Tudo bem? E aí, quando você vai lá, você marca o item B de bola. Como uma questão de arranjo. O Simon deu aí né? Deu aí uma ideia, tá? Quando você estiver usando o computador, pode apertar F11 para colocar o numerador em tela cheia. Aumenta um pouco a imagem assim. Bem legal, melhor que a fórmula. Legal. Beleza? Obrigado, Lucas. Obrigado aí também, Sam, tá bom? Muito obrigado aí pela dica. Vou deixar vocês em mão não, tá? Espera ainda, só um pouquinho. Né? 2 minutinhos, tá? Deixa eu abrir uma tela nova aqui rapidinho. O meu slide, desculpa. Bem aqui. Aqui você não sai com essa dúvida, eu te garanto. Vamos lá. Deixa eu abrir aqui. Só um instantinho, pessoal. Travou aqui a apresentação. Tá, vou voltar aqui. Pronto, tá aqui. Vamos lá. Todo mundo tá vendo a tela, né? Ok? Beleza? Certo, eu volto, Jânia. Só um pouquinho, tá? Deixa eu só terminar aqui uma ideia rapidinho com vocês, tá bom? Vamos lá. Vocês estão vendo a tela agora? Pronto, vamos lá. Observa aqui, pessoal, só um instantinho, tá? Bora imaginar a situação assim. Olha bem, ó. Vamos supor, né? Vamos supor que eu tenho 8 alunos, tá? Vamos lá, eu tenho 8 alunos, né? E aí eu quero formar uma comissão com 3 alunos. Tudo bem? Eu tenho 8 alunos, eu quero formar uma comissão com 3 alunos, tá? Então, vamos lá. Quem são meus alunos, né? Eu tenho o aluno A, o aluno B, o aluno C, o aluno D, o aluno E, o F, o G e o H. Aqui meus 8 alunos, tá? E eu só tenho 3 vagas, né? Porque eu quero escolher uma comissão com 3, né? Se a gente voltar lá no nosso esquema, rapidinho, tá? Aqui. Você vai notar o quê? Ó? O número de elementos é maior do que o número de vagas, né? A gente vai ver se a ordem importa. Se ela importar, é arranjo de combinação. Se ela não importar, ela é combinação. Então, vamos lá. Tá aqui. Bora criar uma resposta. Vamos lá. Criando uma resposta, vamos supor que a comissão que eu escolhi é o A, o E e o G. Essa foi a comissão que foi escolhida entre os 8, né? Essa vamos supor que é a comissão original. Aí eu troquei a ordem. G, A, E. Pergunto, é a mesma resposta ou é uma resposta diferente? Ora, todo mundo vai dizer que é uma resposta diferente. Né? Todo mundo vai concordar comigo aí que é uma resposta diferente. Logo, a ordem não importa.
Assim, como a ordem não importa, nós estamos diante de uma combinação, certo? Então vamos lá. Como é que vai ser essa combinação? Vai ser uma combinação de 8, eu vou escolher 3. Né? Dos 8 alunos, eu vou escolher 3. Então o que acontece? Eu venho aqui, passo o tracinho, e o 3 ele vem para baixo, né? Até o 1. 3, 2, 1. Ok? E o 8, ele vem aqui para cima, né? Aí vem, ó, 8 com 3, 7 com 2 e o 6 com 1. Quando eu fizer os pares, eu paro. Aí eu vou lá, né? Ó, 3 vezes 2 vezes 1 dá 6, com esse 6 aqui. Então, 8 vezes 7, tá? Igual a 56. Observa que eu falei que eu formei uma comissão com 3 alunos, mas eu não dei nada para eles, especifiquei nada. Não falei que eles iam ser diretor, vice-diretor. Mudaria tudo se eu dissesse assim, ó, eu vou escolher 3 alunos, onde um vai ser o presidente da comissão, o outro vai ser o vice-presidente e o outro vai ser o secretário. E aí, se eu der uma função para eles, aí isso passaria a ser um arranjo. Então, guarda essa ideia, porque é uma ideia importante, né? Além de dar uma função, né, eu poderia dizer assim, ó, eu vou classificar o primeiro colocado, o segundo colocado e o terceiro colocado. Tudo isso seria, né, o arranjo ou combinação. Se ele te der uma função, beleza. Se ele não te der, aí você sabe que é combinação. Tudo bem? Vamos para cá. Vamos para a última questão. Tá? Eu vou fazer a última questão. Infelizmente, a gente não vai fechar a aula hoje, né? A gente não vai fechar, tá? Mas eu prometo a vocês que na próxima semana a gente fecha a análise combinatória. Infelizmente, eu não vou conseguir fechar. Isso, Janice, entendeu agora? Bem legal, beleza. Ainda bem que eu acertei bem em cima, né? Tá? Esse último quadro aí é importante. Ah, sim, desculpa. Me pediram para voltar lá para fazer os prints, eu esqueci. Bem rapidinho aqui, ó. 1, 2, 3, aqui. Pronto. Desculpa, tá, pessoal? Vamos lá. Tudo bem aí? Primeiro print. Professor, Oi. você vai disponibilizar esses slides? Sim, eu salvo aqui, mando para o Bruno e o Bruno me envia para vocês, tá bom? Ok? Pronto. Obrigada. É o pessoal do IB Concursos também, né? Isso mesmo, IB? Eu vi há pouco tempo, saiu aí, tá? Vamos lá. Na verdade, pessoal, eu nem vou fazer uma questão, né? Eu vou encerrar minha aula hoje, bem aqui embaixo, né? Porque se eu começar, aí fica muito quebrado, mas eu vou dar uma ideia para vocês aqui, tá bom? Imagina só, né? Existem 6 pessoas, tá? Existem 6 pessoas, né? E lembra da questão da fila, né? Tinham 6 pessoas numa fila. E eu vou continuar dizendo que essas 6 pessoas, elas estão sentadas em 6 cadeiras consecutivas. Ó, tem 6 pessoas que vão sentar em 6 cadeiras consecutivas. Vou lá fazer o esquema. Essas 6 pessoas são 6 elementos, né? Tá bom? Essas pessoas são 6 elementos, né? E essas 6, né, cadeiras aqui são as 6 vagas, né? Como se as cadeiras fossem vagas, né? E aí essas 6 pessoas vão sentar aí nessas 6 vagas, né? Então, de cara logo, quando a gente volta lá, né? Observa, ó, o número de elementos é maior do que o número de vagas? Não. Porque eu tenho 6 elementos e 6 cadeiras, então a gente está diante da permutação. E alguém me perguntou aí, sem repetição, com repetição circular, infelizmente, aqui a gente precisa de mais uma aula para poder fazer todos os casos, né? Eu já previa isso, por isso que eu fui devagar, né? Mas olha para cá, vamos botar para cá. Bem aqui, cadê? Bem aqui, pronto, né? A gente tem a mesma ideia, ó. A gente tinha 6 elementos, uma fila com 6 pessoas, né? A gente calculou aqui o número de possibilidades dessas pessoas, né, trabalharem. É praticamente essa mesma ideia, só que agora eu vou fazer o cálculo lá no final.
Primeira pergunta, né? De quantas maneiras? De quantas maneiras podemos organizar essa fila? Podemos organizar a fila. Aí vamos lá. Como a gente sabe aqui, né, que é uma permutação, porque o número de pessoas ou o número de elementos é igual ao número de vagas, né? E eu vou organizar as pessoas assim, ó. Tem a pessoa A, tem a pessoa B, tem a pessoa C, tem a pessoa D, tem a pessoa E e tem a pessoa F. Isso aqui seria uma resposta, né? Outra resposta, poderia colocar C na frente, a F, a E, né? A B, a A e a D. Aqui seria uma outra resposta. Observa, ó, não há repetição de elementos. Então, você faz assim, ó, olha como é que é o cálculo da permutação. Permutação de N pessoas, ou seja, N fatorial. Isso quando é uma permutação sem repetição. Então, quando eu for calcular a permutação, a gente calcula assim. Logo, pessoal, observa bem, ó, é a permutação de 6 pessoas. Lembra que permutar é o ato de trocar. Eu vou trocar essas 6 pessoas de lugar, gerando novas respostas. Ou seja, para mim saber a quantidade de filas que eu posso formar, 6 fatorial. Que são quem? Que são as 6 pessoas trocando de lugar. Logo, a gente faz, ó, 6, 5, 4, 3, 2, 1. E aí, quando você multiplicar aí, vai dar 720 maneiras diferentes de fazer essa organização da fila. Imagina só, com 6 pessoas, com 6, você pode fazer 720 filas diferentes. Só arrumando as pessoas. Lembra de uma coisa, se você trocar uma pessoa de posição, já é uma nova resposta. Tudo bem? Então é isso. Hoje, na nossa aula, a gente fez principalmente o quê? Aquela parte geral de análise combinatória. Próxima sexta-feira, nós continuaremos com análise combinatória, mas eu queria que ninguém fosse embora agora não, tá? Vou disponibilizar, certo? Eu vou disponibilizar para vocês esse PowerPoint, todo respondido, tá? Já fecho aqui, já mando para o meu e-mail e já mando para o destaque para o pessoal mandar para vocês, tá bom? Quero agradecer de coração a participação. Desculpa a brincadeira com o pessoal, foi só para poder acordar, né? Espero que vocês, né, tenham tirado aí algumas conclusões. Revejam o vídeo várias vezes, façam um esquema, porque a probabilidade de análise combinatória estar na prova é muito alta, né? Não sei como é que vai ficar o pessoal do IB aí, né? Sim, está declarado para o IB também, tá? Eu já falei com a Viviane há pouco tempo, ela vai disponibilizar o vídeo para vocês. Ele vai só tirar do Drive, e aí vai entrar uma maneira de se comunicar com o pessoal lá do IB, se tiver alguém aí, né? Eles vão entrar em contato com vocês, e aí ele disponibiliza para vocês o vídeo, tá bom? E aí eu vou falar com a Anilda para disponibilizar o vídeo da próxima semana para vocês também de presente, tá ok? Tá? De presente eu vou disponibilizar para vocês também a permutação na próxima semana, tá bom? Caso vocês não consigam assistir o final da aula, tá bom? Obrigado, Shelley, obrigado a todos. Meninos, estão liberados para tomar a verdinha? Ana, claro que não, né? Vão revisar o assunto. Daniel. É só brincadeira, Nilda, com os meninos aí, viu? Pode sim, né, Daniel? Depois de 9 horas da noite, pode, pontinho, né? De análise combinatória, né? Obrigado, pessoal, tá? Anilda, eu fiz algumas promessas, você vai ter que cumprir. Eu vou dar para o pessoal do IB Concursos lá a aula da próxima semana do Drive. Você manda para eles também para completar o assunto, tá bom? Pronto, já está combinado. A gente manda sim. Depois da próxima semana, essa vai ser disponibilizada, né? Você também falou que estaria disponibilizada. A gente vê com o Leonardo e passa essa aula também, viu? Então, muito obrigada, Daniel. Obrigada a todos. Boa noite. Espero que vocês tenham gostado, nossos alunos convidados. E o de casa, né? São de casa. O que precisar, melhorar, de exercício, algo assim, estamos à disposição. Logo vou marcar o primeiro simulado de vocês, turma, concurso do CRAT.
tá certo? Boa noite, bom final de semana. Estudem no final de semana, que concurseiro não pode parar nem um dia, né? Quem quer passar no concurso, estuda todos os dias, né? Estuda até passar. E nós vamos estudar até passar nesse próximo concurso do município do Crato, se Deus quiser, tá certo? Boa noite. Obrigada, Daniel. Bom final de semana. Você também. Obrigado, pessoal. Obrigado aí pelos elogios também. Fiquem com Deus, se cuidem e até a próxima, tá? Se Deus quiser, a gente vai estar... Tchau, tchau. Tchau, tchau, querido. Tchau. Até mais. Tchau.